Fala galera, no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês uma atualização, uma notícia super importante. Sim, eu consegui um novo emprego. Isso mesmo, jovem. Se você me acompanha há um tempo, você sabe que no dia 13 de novembro de 2024 eu fui demitido, fui mandado embora do meu último emprego. E desde então eu venho compartilhando com você toda essa minha jornada, desde desempregado até o dia de hoje, que foi literalmente conseguir um emprego. E logo de cara, jovem, eu posso te dizer que, se você fizer a conta, foram exatos 3 meses, 90 dias. 13 do 11 e no dia 13 do 2 eu consegui um novo emprego, contrato assinado, uma nova proposta. Então foram exatos 90 dias, tá? Foram 3 meses de muito aprendizado, de freelas, prospecção, investimentos e, claro, muitos momentos de reflexão sobre o que eu realmente queria fazer na minha carreira. E no vídeo de hoje eu vou te contar como foi todo esse processo, o que eu aprendi sendo demitido, o que eu aprendi ao longo desses 3 meses e como você pode aplicar essas lições na sua vida, na sua trajetória. Jovem, logo de cara eu quero te dizer que esse vídeo não vai ter muito roteiro não, tá? Eu quero que esse vídeo seja mais como um bate-papo mesmo, onde eu vou compartilhar com você alguns dos pontos que eu considero principais e primordiais para uma pessoa que está passando por uma fase de desemprego, para uma pessoa que está em busca de recolocação. Combinado? Bom, como eu falei para você, eu fui demitido, eu fui mandado embora no dia 13 de 11 de 2024. E como que foi esse momento? Olha, obviamente houve um choque inicial, apesar de todos nós sabermos que nós estamos propensos a isso, a ser mandado embora a qualquer momento. A verdade é que ninguém espera que isso aconteça, né? E eu não esperava que isso acontecesse. E não é fácil, e vou ser sincero, não sei se em algum momento vai ser fácil você receber uma notícia de uma demissão. Realmente. E, obviamente, passou muitas coisas pela minha cabeça, incerteza, insegurança, mas também passou um sentimento de oportunidade. Isso porque eu já tinha outros projetos pessoais, que eu já ganhava algum dinheiro, eu tinha um bom currículo e eu sempre tive uma certa facilidade de conseguir empregos. Então, obviamente, eu estava abalado, não foi legal, mas eu senti que, no meu caso, eu tava até que bem, sabe? Eu não tava na pior, literalmente. Os primeiros dias, logo após a minha demissão, foram de análise da minha situação. Eu recebi, no caso, como eu fui mandado embora, a empresa teve que me pagar rescisão, multa rescisória. No final das contas, eu acabei ganhando um dinheirinho aí da empresa, né? E, basicamente, comecei a planejar os meus próximos passos. Algo que eu queria compartilhar com você. Logo assim, nos primeiros 5 dias que eu fui mandado embora, né, eu fiquei bastante, não vou dizer desesperado, mas preocupado, né, pô, eu tô desempregado, tenho que arrumar um emprego logo, e eu acho que essa é uma sensação que todos nós passamos quando, numa situação como essa, em que a gente é demitido, a gente quer logo arrumar um novo emprego. E o que eu posso dizer pra você, jovem, é que não é simplesmente vir aqui e falar pra você, não se preocupa, vai dar tudo certo. A gente não sabe o futuro, a gente não sabe o dia de amanhã, então é normal a gente ter insegurança, é normal a gente ter medo, mas de certa forma a gente tem que olhar para o copo como meio cheio, tem que tentar ser otimista, porque isso ajuda a gente no dia a dia e, na minha humilde opinião, a gente acaba atraindo coisas boas para a nossa vida. Então, logo após a minha demissão, eu vi que, em meio a toda aquela papelada que eu recebi, eu tinha recebido também um papel referente ao FGTS, seguro-desemprego. Um leve contexto aqui para você que não me acompanha, não me conhece, eu nunca tinha sido demitido na minha vida, tá? Então, era tudo novidade para mim. Então, quando eu recebi os papéis da demissão, da rescisão, eu vi que no meio daqueles papéis tinha um papel referente ao FGTS, a seguro-desemprego, com um código lá, e basicamente eu quis testar a sorte, né, jovem? Por que não tentar, né? Então, basicamente, foi isso que eu fiz. Recebi o dinheiro da rescisão da empresa, saquei parte do meu FGTS, né? Porque eu não sei se você já fez isso alguma vez na vida, mas se você trabalhou em algumas empresas, na hora de um saque de um FGTS, você não saca todo o seu dinheiro. Você saca somente o dinheiro da conta dessa empresa em que você foi mandado embora. Então, se, por exemplo, você trabalhou em 3 empresas diferentes, você só vai sacar o FGTS da última empresa em que você trabalhou, tá? Não vai ser todo o saldo da sua conta, tá?
Isso é um disclaimer importante, porque eu achei que eu de fato ia conseguir sacar tudo. Não é assim que funciona, tá? É só a última empresa que você trabalhou. Então não é lá tanto dinheiro assim, tá? Vai depender, obviamente, do tempo que você tá dentro dessa empresa. Então, rapidamente eu saí ali de uma situação que eu tava desempregado, desesperado, por uma situação de opa, eu posso respirar um pouco, porque eu tinha recebido valores lá da empresa que me mandou embora, rescisão, férias, não sei o que lá das quantas, saquei FGTS e também dei entrada no seguro-desemprego. Isso mesmo, jovem. Porque se a gente tem direito, se é um dos nossos benefícios, a gente tem que utilizar sim. E eu estava enquadrado lá de acordo com as diretrizes do FGTS, do seguro-desemprego, tinha todas as condições, bastou somente eu ter a curiosidade, ter a vontade de jogar aquele número lá, protocolar aquilo lá e ver no que dava. E acabou dando certo, tá? Uhul! Eu protocolei aquilo lá e foi aprovado o meu seguro-desemprego, tá? Demorou cerca de uns 45 dias até eu receber a minha primeira parcela, mas logo de cara eu já pude ver que eu fui aprovado no seguro-desemprego, tá? Então, só para você ter uma noção da linha do tempo, 13 de novembro eu fui mandado embora e no dia 20 de novembro eu já tinha recebido dinheiro de rescisão, sacado o FGTS e dado entrada no seguro-desemprego. Então eu estava relativamente mais tranquilo, tá? Tinha algum dinheiro guardado e também recebi um bom dinheiro, diga-se de passagem, juntando todos esses benefícios, multa por rescisão e entre outras coisas, tá, jovem? Então eu não estava mais tão desesperado assim, tá? Eu teria ainda mais 5 parcelas de seguro-desemprego pela frente, então eu fiquei bem mais tranquilo, né? Eu não saí desesperado procurando por qualquer emprego, por um emprego merda, um subemprego. Então eu basicamente usei o seguro-desemprego para tirar o sufoco, né? Não ficar tão desesperado, né? Me aliviou bastante, sabendo que eu ia ter uma fonte de renda ali pelos próximos 5 meses, tá? Porque eu tinha um acesso à quantidade máxima de seguro-desemprego, né? Por tempo de serviço. Então eu fiquei mais de boa e o seguro me ajudou nesse período. Só que, entretanto, todavia, né, jovem, o que é o comum que as pessoas fazem? Obviamente, alguns procuram um emprego, mas outros ficam deitados na cama aproveitando aquela mamata do seguro-desemprego. Mas o seguro-desemprego, uma hora, ele acaba, ele não é eterno. Ele vai até no máximo ali 5 parcelas. Então, eu, obviamente, comecei a procurar por novos empregos, tá? Só que dessa vez, com muito mais tranquilidade, com muito mais calma, tá, jovem? Então, eu fui atrás de todos os meus direitos, assim, logo de largada, tá? Pra não deixar o negócio esfriar, pra eu ver tudo que eu ia receber, o que eu não ia, pra de fato eu planejar e começar a bolar uma estratégia, né? Logo na sequência que eu já tinha pegado todo esse dinheiro, eu pensei assim, bom, não preciso sair desesperado por qualquer emprego. Eu vou ver se eu consigo uma renda extra. Vou buscar por freelas, vou buscar por trabalhos em casa, trabalhos remotos, trabalhos mais fáceis nesse período enquanto eu estou recebendo um seguro-desemprego. Então, logo de cara, eu botei um filtro na minha cabeça. Menos do que o valor do seguro-desemprego, eu não vou sair de casa para trabalhar. Basicamente foi isso, tá? Então, você já consegue ter uma noção que o seguro-desemprego, no meu caso, tá? Não é todos os casos, mas no meu caso, foi maior do que um salário mínimo. O cálculo disso é com base no seu salário mensal, tá? Então, a depender do valor que você ganha, quando vem o seu seguro, eles tiram uma média ali e basicamente dá o valor do seu seguro. No meu caso, deu mais do que um salário mínimo. Então, logo de cara, eu coloquei um filtro na minha mente que eu falei assim, olha, trabalho que paga somente um salário mínimo, eu não vou aceitar, porque eu em casa ganhando seguro-desemprego, eu vou estar ganhando mais do que isso. E quando você arruma um trabalho de carteira assinada, abre um CNPJ, automaticamente o seu seguro-desemprego é cancelado. Então, não fazia muito sentido, não tinha lógica eu sair para trabalhar para ganhar menos do que um dinheiro que eu ia receber automaticamente, certeza, só ficando em casa coçando o saco. Então eu botei basicamente esse filtro, né? Mas obviamente eu não quis ficar parado, então eu dei início à minha busca por freelas e por prospectar clientes, né? Porque eu não sei se você sabe, mas eu trabalho com marketing digital. Eu falei assim, bom, essa é a hora de eu testar, de eu aprender e de eu buscar novos clientes para complementar a renda do seguro-desemprego, porque apesar do seguro-desemprego, do meu seguro-desemprego ser mais que um salário mínimo, era menos do que o salário que eu recebia, né? Então eu fui buscar novas fontes de renda extras para complementar o meu salário e tentar pelo menos
chegar no salário que eu recebia, entende? Mas vale ressaltar um ponto, jovem. Eu, naquele momento que eu havia sido mandado embora, eu já tinha os meus projetos pessoais. Esse canal, por exemplo, faz parte dos meus projetos e ele já me traz algum dinheiro, algum retorno, tá? Não é nada milionário, mas já me traz algum retorno. E basicamente o que eu busquei fazer nesse tempo foi focar nos meus projetos e ir atrás de novos clientes para complementar essa renda, para eu chegar numa renda equivalente ao que eu ganhava quando eu estava trabalhando. Então, basicamente, eu fui buscar novos clientes. Como que eu fiz isso? Aproveitei do networking que eu fiz, nos trabalhos que eu tinha, usando as minhas redes sociais para conseguir trabalhos temporários, tá, jovem? E, diga-se de passagem, eu fui mandado embora em novembro. Em dezembro, eu já estava fechando o meu primeiro cliente. Foi papo aí de uns 15, 20 dias até eu conseguir captar e encontrar o meu primeiro cliente pela internet, tá? Diga-se de passagem. Eu também aproveitei muito desse tempo, produzi muito conteúdo que, de certa forma, quanto mais eu produzia, maiores eram as chances das pessoas me verem e de eu conseguir patrocínios, de eu ganhar mais com o meu canal e assim por diante, tá? Eu considerei também essa alta produção de conteúdo, essa aceleração nas coisas que eu fazia, como, de certa forma, uma maneira de encontrar novos freelas, tá? Então, jovem, uma lição importante que eu queria te passar aqui é que eu fui atrás de novos clientes. Eu não esperei que eles caíssem do céu, porque na prática nada cai do céu, tá? E uma coisa que eu aprendi, uma nova perspectiva que eu tive, porque a vida inteira eu fui CLT, a vida inteira eu fui funcionário e eu pude ter uma nova perspectiva de trabalhar de casa, de trabalhar por conta própria e aprendi muito a me organizar, a ter uma rotina, a ter persistência, a ter disciplina, a trabalhar de fato, tá? Durante esses 90 dias aí que eu passei em casa, eu botei na minha mente que, eu não tô desempregado, eu tô focando nos meus projetos pessoais, sabe? Eu não quis olhar com uma perspectiva negativa, como eu falei para você lá atrás, lá no começo. Por pior que seja a nossa situação, é interessantíssimo que a gente tente olhar as coisas de uma maneira positiva. E isso não é achismo meu. A ciência fala pra gente que quando a gente tem um pensamento mais positivo, a gente libera certos hormônios, certas substâncias no nosso cérebro que são bons pra gente, né? Então, automaticamente, se você pensa positivo, você tem mais alegria, você tem mais força de vontade, mais energia e automaticamente também, se você é negativista, você acha que tudo vai dar errado, você tem pensamentos ruins, fica cansado mais rápido e assim por diante, tá? Então, eu não me via como um desempregado e eu recomendo que você faça o mesmo. Não se veja como um desempregado, porque esses 90 dias que eu estava em casa, desempregado, recebendo seguro-desemprego, eu estava trabalhando, seja nos meus projetos pessoais, produzindo conteúdo para a internet, seja procurando por vagas de emprego, seja atendendo e prospectando novos clientes. De alguma forma eu estava trabalhando, tá? E vale ressaltar que, olha, acho que eu trabalhei muito mais em casa fazendo as minhas coisas do que eu trabalhei nas empresas anteriores, por incrível que pareça, tá? Eu acordava às 7 horas da manhã e não tinha hora para acabar, né? Era 8 horas da noite, se eu não tivesse postado o vídeo, se eu não tivesse respondido o cliente, eu tava lá fazendo, sabe? Enquanto num trabalho CLT, numa empresa, deu 6 horas, a gente vai lá, bate o ponto e vaza. Trabalhando em casa sem chefe, mas o meu negócio, eu vi que o negócio é um pouquinho diferente, né? O trabalho só termina quando você termina, né? Independente se é 6 horas ou se é 8 horas da noite. Então eu trabalhei muito. De final de semana, olha, eu tava trabalhando na escala 7x0. De segunda a segunda, literalmente. Segunda era pautorando ali, eu trabalhava como se fosse um CLT mesmo, acordava cedo e ia dormir tarde. E de final de semana eu trabalhava também, não na mesma intensidade, mas eu trabalhava planejando, vendo o que deu bom na semana, o que não deu, e pensando nos próximos passos. Novamente, trabalhar por conta própria exige muita disciplina e muita persistência. E eu já dei uma palhinha, mas qual que foi o meu foco nesses 90 dias? Nos meus projetos pessoais. Durante esses meses eu aproveitei para tirar muitas ideias que eu tinha da minha mente do papel
para a vida real, para a prática. Aquelas ideias que eu queria muito fazer, só que eu não tinha tempo hábil e elas acabavam ficando guardadas na gaveta e ficavam paradas. Eu aproveitei esse tempo não só para fazer mais do mesmo, mas para tirar ideias do papel. Eu fiz muita coisa, tá, jovem? Só para efeito de comparação, eu sempre marquei mais ou menos o que eu fazia durante a semana, mesmo quando eu trabalhava CLT, porque a maior parte da minha vida eu trabalhei meio que trabalho CLT em paralelo, juntamente ao CLT, os meus projetos pessoais. Então, quando saiu a CLT e foi 100% dos meus projetos pessoais, eu comecei a medir, a anotar as coisas que eu fazia, só para efeito de comparação. O que eu produzi no ano passado inteiro, eu produzi em cerca de 45, 50 dias. Literalmente, jovem, tá? Eu não estou exagerando, não, estou falando a real. O ano de 2024 eu postei um vídeo por semana. No mês de novembro e dezembro eu postei um vídeo por dia. Faz a conta aí. Dá o quê? Uns 50, quase 60 vídeos? E um ano tem o quê? 52 semanas? Então basicamente o que eu produzi num ano inteiro eu produzi em 2 meses, 50 dias, 45 dias. Menos de 2 meses, né? Uns 45, 50 dias. Então foi loucura. Trabalhei pra cacete, mas trabalhei muito. Eu tô falando pra você, cara, se algum dia você tiver essa experiência aí, experimenta focar nas suas coisas, trabalhar por conta própria. Obviamente, né, se você tiver esse benefício que eu tive do seguro-desemprego, tiver uma tranquilidade, conseguir se alimentar, ajudar a sua família nesse meio tempo, experimenta. Você vai ver que, é trabalho até dizer chega, é trabalho que não acaba mais. Então, esse período também serviu como uma experiência, um gostinho do que é ser um empreendedor, sabe? E muita gente acha que ficar desempregado significa você ter tempo livre, mas a realidade é muito diferente. Eu fiz freela, eu estudei, eu fiz vídeo quase todo dia durante esses 90 dias. Eu busquei oportunidades, eu mexi no meu currículo, eu atualizei meu LinkedIn, eu fiz postagem no LinkedIn, eu prospectei cliente, eu consegui cliente, eu cuidei de cliente, eu fiz projeto, eu fiz coisa pra cacete, jovem. Então, tá desempregado não é ter tempo livre. Um ponto que eu queria comentar aqui com você também, sobre as recusas de oportunidades que eu dei ao longo desse caminho. Jovem, ao longo desses 90 dias, eu recebi algumas oportunidades. Como eu mencionei lá atrás pra você, como eu tinha uma certa tranquilidade, porque eu tava recebendo seguro-desemprego, já tinha cliente, dinheiro guardado, enfim, eu não aceitei qualquer trabalho que apareceu. E é muito comum que a gente, no calor do momento, no calor da emoção e no desespero, né, na necessidade mesmo, é o que eu quero dizer, a gente aceite qualquer coisa. E graças a Deus e por alguns motivos, né, por trabalho, por eu ter guardado dinheiro, eu não tive que aceitar a primeira coisa que me veio. Então sim, ao longo desses 90 dias eu recusei trabalhos, né, oportunidades de carteira assinada que, por o salário não ser tão bom, pelo trabalho ser muito difícil, muito maçante, se é que você me entende, o tipo de trabalho que eu tô querendo dizer, subemprego, a escala 6x1, eu acabei recusando oportunidades, tá? Naquele momento não estavam alinhadas com o meu objetivo, financeiramente também não compensava. A verdade é que muitas vezes a gente acaba aceitando as coisas por medo de ficar sem trabalho, mas às vezes é melhor você esperar por algo melhor. E foi isso que eu fiz, tá? Eu não aceitei a primeira coisa que me apareceu, inclusive eu recusei algumas oportunidades, tá? Até chegar uma boa oportunidade para mim. Outra coisa que eu queria comentar para você, mais um ponto, sobre investimentos e reserva de emergência. Isso me deu muita segurança durante todo esse período, jovem. Se eu não tivesse uma reserva financeira, também não tivesse o seguro-desemprego, eu ia ter aceitado literalmente a primeira proposta que me aparecesse. Por mais que fosse um trabalho ruim, péssimo, que pagava pouco, difícil pra cacete, eu ia aceitar. Só não aceitei porque eu tinha reserva de emergência, porque eu tinha direito ao seguro-desemprego, tá? Então, ter feito investimentos lá desde o meu primeiro emprego, ter começado a guardar algum dinheirinho, foi o que me deu tranquilidade nesses momentos difíceis. E é o que eu costumo dizer, né? A gente tem que se preparar, a gente tem que dar o nosso melhor, guardar dinheiro, fazer conexões, conhecer novas pessoas quando a gente está em alta. Porque depois, quando a gente está em baixa,
Se a gente não tivesse preparado nas vacas gordas, não vai ser nas vacas magras que a gente vai conseguir se movimentar, vai ser muito mais difícil. Graças a Deus, eu sempre fui um jovem muito consciente em relação ao dinheiro e sempre guardei grande parte do dinheiro que eu ganhava, então isso me deu uma tranquilidade muito grande, mas muito grande mesmo, jovem. Você não tem noção. Talvez o que a maioria das pessoas tenham noção é justamente o contrário, né? É o não ter dinheiro e precisar trabalhar a todo custo, né? É a necessidade, né? Aí é ruim. Ruim pra cacete. Ruim demais, sem sombra de dúvidas. E o contrário disso é a tranquilidade, é a oportunidade, é o poder esperar por algo melhor, né? Então, se você é jovem, guarda dinheiro. Um ponto importante também, jovem, é o momento de mercado. Jovem, o mercado de trabalho, a nossa economia, funciona com base em ciclos. Tem momentos de alta e tem momentos de baixa. A depender do momento em que você é mandado embora, é um momento bom de se conseguir empregos e é um momento ruim ou não tão bom de você conseguir um emprego, tá? Eu me lembro que lá no primeiro vídeo que eu fiz, né, anunciando a demissão, eu comentei que eu acreditava que eu conseguiria emprego até o final do ano, ali dezembro, né, para começar janeiro trabalhando. Ou seja, em torno de uns 45 dias. De fato, eu conseguiria um emprego nesse período, né? Só como eu falei para você, eu recusei oportunidades de trabalhos não tão boas. Então, se eu tivesse que aceitar a primeira coisa, sim, eu teria conseguido até o final do ano, uns 40 dias, 45, eu teria conseguido sim. Mas por escolher esperar por algo melhor, levou um pouquinho mais de tempo, tá? Mas o começo do ano, vale ressaltar novamente, eu consegui agora em fevereiro, é um dos melhores períodos para se conseguir emprego. Janeiro e fevereiro são meses estratégicos, onde muitas empresas reestruturam equipes e abrem novas vagas. Então a minha estratégia foi aproveitar muito esse momento. Fiquei atento a novas oportunidades todos os dias. Todo santo dia eu entrei em site de vaga, eu entrei no LinkedIn para buscar por novas vagas de emprego, tá? Fiz novas conexões, fiz cursos ao longo desse período, mais especificamente ali em janeiro e fevereiro, eu me dediquei pra cacete. Como eu falei pra você, se a gente comparar tudo que eu fiz no ano passado versus o que eu fiz nos últimos 3 meses, é outra performance. Eu trabalhei demais. Eu tava até querendo conseguir um emprego mesmo para diminuir a quantidade de trabalho, sabe? Porque a gente se coloca uma pressão muito grande quando a gente faz as coisas por conta própria, sabe? Eu, pelo menos, me coloco, né? E outro ponto que eu quero falar aqui também, pra gente tá fechando, são sobre as metas e os objetivos. Por que eu aceitei a proposta? Olha, jovem, se você for analisar bem, se você prestou atenção no que eu falei, eu não precisaria aceitar essa proposta nesse momento, né? Afinal de contas, eu ainda teria mais 2 parcelas para receber até final de abril. Por que eu aceitei faltando 2 meses de vida boa, de vida mansa, de mamar? O trabalho estava alinhado com os meus objetivos de carreira, era na área que eu queria, o salário era compatível com o que eu estava buscando. Eu vi oportunidade de crescimento e eu tenho as minhas metas, né? E uma das minhas metas são metas financeiras. Então, até o final do ano, eu quero guardar uma quantidade X de dinheiro. E se o seguro-desemprego acaba ali em abril, né, eu preciso arrumar alguma outra coisa para ganhar dinheiro e conseguir cumprir essa meta, né? Então, obviamente, né, já estava no meu plano conseguir um trampo, né, para eu conseguir bater as minhas metas financeiras, né? Então, esse foi um dos motivos que me fez aceitar mais rápido, né, o emprego, né? Era na minha área, era uma experiência que eu queria ter, é uma empresa que eu gosto, que eu admiro, que eu vejo potencial de crescimento e pelas minhas metas financeiras também, né? E jovem, depois de ter passado 3 meses trabalhando nos meus projetos, tendo essa fase boa, essa temporada, eu entendi uma coisa: a nossa vida tem que ter momentos de foco. Olha, jovem, nem sempre é hora de você buscar por estabilidade. Às vezes é hora de você se arriscar e aprender. Eu fiz muito isso, sabe? Eu optei por focar nos meus projetos, de trabalhar até mais tarde, de não medir esforços, sabe? Posso dizer que durante esses 90 dias eu não medi esforços em nada do que eu fiz. Pelo contrário, eu dei tudo de mim para fazer os meus projetos, para atender os meus clientes, para fazer o meu melhor, porque eu sabia que uma hora ou outra eu ia conseguir um emprego e depois que eu conseguisse a rotina ia ficar bem mais difícil, bem mais complexa. Então, aproveitando também falando de rotina,
ao longo desses 90 dias, todos os dias, praticamente, né? Eu treinei, ou eu pulava uma corda, fazia uma musculação, eu gravava meus vídeos, eu aprendi alguma coisa nova, eu fazia um curso. Todos os dias, 90 dias de foco, de disciplina, de constância e de uma rotina bem organizada, tá, jovem? Não posso dizer que foi uma rotina equilibrada, porque eu trabalhei pra cacete, dormi pouco, mas produzi muito. Então, na nossa vida, nós temos momentos de foco. Obviamente, ninguém aguenta trabalhar a vida inteira a milhão, mas uns meses, 1 ano, 2 anos, eu acho que tem momentos da vida que a vida pede isso da gente, sabe? Que outro momento da minha carreira que eu ia ter 5 meses aí pra ficar de boa, pra focar no que eu quero realmente fazer, nos meus projetos, no que eu gosto. Sei lá, não sei qual que vai ser o próximo momento de eu fazer isso, então busque aproveitar ao máximo esse momento de agora que eu tive essa oportunidade. Então, se você está passando por um momento de desemprego, tenta criar uma rotina produtiva para você. Acorda cedo, toma um café da manhã, vai mexer no seu currículo, vai fazer um curso, vai buscar por vagas de emprego, vai buscar por renda extras, freelas. E não é um dia só não, é todo dia. Afinal de contas, não dá para negar, o desemprego é um momento de baixa. Então, você tá em baixa, não é um momento de você descansar, de você deitar na cama e dormir à tarde. Olha, eu não dormia à tarde. Não é porque eu tava em casa que eu ia dormir à tarde, né, jovem? Puta merda, né? Cúmulo da vagabundagem, né? O cara querer ficar dormindo à tarde, né? Enfim, minha humilde opinião, né? Então foi muito trabalho, tá? Tive que aprender a lidar com os nãos, porque aqui eu tô te contando a história bonita, né? A história de que, oba, consegui um novo emprego. Mas também tive nãos, recebi vários nãos, né? Eu devo ter mandado aí, 70 empresas, algo assim. Empresa grande, empresa do Brasil, empresa multinacional, muita empresa. E a maior parte, sei lá, o 90% é recusa, é não, você não passou, mas a gente não pode desanimar, e a estatística é essa mesmo, tá? Por isso que eu sempre falo aqui no canal, falo nos vídeos, quanto mais currículos você mandar, quanto mais vagas você aplicar, melhor vai ser para você. Isso aumenta a sua chance de conseguir o seu sim. Então, basicamente, eu segui os conselhos, as dicas que eu passo aqui no canal, né? E fui atrás de me candidatar em muita vaga, tá? Recebi vários nãos e é normal a gente receber não, tá? O importante mesmo é a gente entender o porquê de cada não e buscar melhorar e partir para a próxima, tá? Então, o que eu aprendi com toda essa experiência? Eu aprendi que o desemprego pode ser uma oportunidade de crescimento na nossa vida, pessoalmente, profissionalmente, mas isso se você souber aproveitar. Aprendi também que ter e manter uma reserva de emergência faz toda a diferença na hora de você escolher um novo emprego. Aprendi que nem sempre aceitar a primeira oportunidade que aparece é a melhor coisa a se fazer. E aprendi também que disciplina e paciência são essenciais para você encontrar a vaga certa para você. Agora eu quero saber de você. Você já passou por algo parecido? O que você achou da minha história? Me conta a sua experiência aqui nos comentários. Me conta que eu quero saber como que você lidou com esse momento de desemprego, qual que era a sua rotina. E se você tiver alguma dúvida sobre esse meu período, algo que você queira saber que eu não falei aqui nesse vídeo, você pode estar deixando aqui nos comentários, tá, jovem? Eu vou responder com o maior prazer do mundo. Afinal de contas, eu meio que documentei aqui para você toda essa minha temporada, esse momento, essa fase aí na minha vida. E eu adoraria muito que você compartilhasse aqui comigo. Se você gostou, se você quer que eu fale mais sobre isso aqui no canal, mas para isso você tem que comentar aqui embaixo, tem que deixar o seu like aqui nesse vídeo e se inscrever aqui no canal, porque assim que eu postar os próximos vídeos, você não vai perder, você vai sempre receber os novos vídeos, combinado? E se você está na busca do seu primeiro emprego e quer conseguir um emprego mais rápido, bom, eu acho que depois de todo esse vídeo você pode perceber que sim, eu não só ensino a procurar emprego, como eu de fato consigo empregos, tá? Consegui o meu primeiro emprego pela internet, consegui minha recolocação agora em 3 meses e eu tenho meu curso online que lá eu te ensino exatamente o que eu fiz e o que eu faço para me recolocar, para conseguir novos empregos, tá? Se você tiver interesse em aprender sobre isso, aprender comigo o que eu fiz e o que eu faço para conseguir novos empregos, é só você clicar no primeiro link aqui da descrição
que é um curso super bacana, super acessível e sem enrolação, só a parte prática, a parte que te interessa para ajudar você a conseguir o seu emprego, seja ele o seu primeiro emprego, uma recolocação, muito mais rápido e muito mais fácil, tá? Então, se tiver interesse, é só clicar no primeiro link aqui da descrição. Agora, eu vou estar deixando para você assistir a playlist com os outros vídeos dessa série, dessa jornada da recolocação. O vídeo de quando eu fui demitido, o que eu fiz, o que eu pensei lá naquela época. É super interessante você ver a minha cabeça naquele momento, porque eu gravei aquele vídeo no dia que eu fui mandado embora. Então eu super recomendo que você assista essa série por completo, tá? Para você assistir é só você clicar na playlist, tá passando aí na sua tela. Clica e vai correndo assistir. Eu agradeço demais a sua atenção até aqui, meu amigo, minha amiga. A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto sempre. Valeu!